Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Pegue a palavra de Deus, amados, e prepare o coração, tá? Prepare o coração, porque eu vou falar algumas coisas muito abertamente, mas não para constranger ninguém, tá? Não para gerar constrangimento, mas muito pelo contrário, para gerar aprendizado em determinados assuntos. Hoje, se o seu cônjuge estivesse aqui, ia ser tão bom. 1 Coríntios capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 1, e nós vamos ler até o versículo de número 9. Diz assim, olha: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão, e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo ou de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Deixa eu já dar uma olhada daqui, que já tem uns sorrisinhos no canto da boca. Vamos ver até quando vai durar, tá? Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, meu Deus, a tua palavra, ela diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Nada que está na Bíblia está sem alguma finalidade. E é por isso, meu Deus, que nós pedimos a tua misericórdia e a tua graça para a compreensão deste tão importante assunto, Pai, que para muitos é tabu, porque é um assunto que nos constrange um pouco. Mas, meu Deus, quando o Senhor fala, os nossos ouvidos são destapados, os nossos olhos são desvendados e o nosso coração é quebrantado. E é por isso, meu Deus, que pedimos aqui, ó Pai, que fale o Senhor mesmo aqui neste altar, fale com cada vida, com cada casal que está aqui, com cada pessoa, meu Deus, que veio para ouvir a tua voz. E eu creio, meu Deus, que o Senhor já tem tudo preparado para nos alcançar nessa manhã. Então tome o teu lugar de honra aqui no nosso coração, em nossa vida e aqui neste altar. Que aqui nesta igreja, meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos lapide, nos transforme na imagem do teu Filho Jesus, para que o teu reino ele venha avançar nessa terra e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti. Que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Vou pedir para você prestar muita atenção, porque esse assunto ele é um pouco delicado, amados. É um assunto um pouco, digamos que até certo ponto, constrangedor.
Mas se nós não compreendermos a palavra de Deus, vai ficar lacunas entreabertas na nossa vida, tanto para o nosso conhecimento pessoal, mas também para nós ensinarmos as pessoas que estão querendo avançar nesse grande ministério que é a vida de casado. Então, antes de entrar no assunto, deixa eu fazer só uma breve introdução para você entender que esse assunto ele é um cronograma. Nós vimos que até o capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele vai tratar de problemas, amados, que haviam dentro da igreja. Do capítulo de número 1 ao 4, ele trata do partidarismo na igreja. No capítulo de número 5, ele vai falar da falta de disciplina que havia dentro da igreja de Corinto, que era necessário reestabelecer aquilo. No capítulo de número 6, a primeira parte, nós aprendemos que irmãos estavam ali tendo problemas entre si, dentro da igreja, e não conseguiam resolver. A igreja que vai julgar o mundo no dia do juízo final, ela não consegue resolver problemas pequenos entre membros da igreja, entre si mesmo. E Paulo exorta a saberem resolver essas pequenas demandas entre si. E na semana passada, nós falamos aqui com muita clareza sobre imoralidade sexual. Nós falamos aqui com muita clareza, e eu creio que ficou muito claro acerca deste assunto, você que veio na semana passada. Só que, amados, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo de número 7, ele vai começar a responder algumas perguntas que lhe foram enviadas na carta que ele recebeu da família de Cloé. Ela enviou algumas perguntas sobre problemas que estavam tendo na igreja e que geravam algumas dúvidas. E Paulo ele escreve agora, a partir do capítulo de número 7, respondendo essas dúvidas que a igreja ela tinha. E as primeiras perguntas que foram feitas foi acerca do casamento, amados. Do casamento que os irmãos estavam não conseguindo manter, não conseguindo guardar, não estavam muitos nem sabendo o que é casamento. Deixa eu perguntar aqui na igreja. Você sabe o que é casamento, amado? Quem sabe, levanta a mão. Então eu vou aí para saber, porque eu não sei também. O que é casamento para você? Duas pessoas. A união de duas pessoas. A união de duas pessoas. Uma aliança que fazemos. Uma aliança que fazemos. Mais alguém quer falar? O senhor aí, qual que é? Concordância um com os outros. Mais alguém? Hein? Não? Só que, amados, o casamento é muito mais do que isso. O casamento, se a pessoa não souber aonde vai entrar, é melhor nem entrar. Porque o casamento, ele exige muita responsabilidade. O casamento, ele não é simplesmente a pessoa, ela ficou apaixonada ali e falou, olha, eu não quero mais ir embora para casa, eu não quero mais sair de perto de você, vamos ficar juntos. Não é isso. Você já viu aquela máxima que o casamento é uma pessoa ajudando a outra, amados? É como diz naquele filme Tropa de Elite, aquele policial corrupto dizia assim, me ajuda a te ajudar. É bem parecido com isso. Porque exige muita responsabilidade e casamento, preste atenção aqui, tem obrigações. Se a pessoa entrar num casamento com a mentalidade de solteiro, nenhum casamento irá avançar. Se a pessoa, ela quer, amados, deixa eu fazer alguns adendos antes de começar a palavra. Se a pessoa, ela quer viver uma vida paralela, não case. Se ela não gosta de dar satisfação para ninguém, não case. Se a pessoa ela gosta de ter liberdade, não case. Porque a partir do momento que você pensa na união a dois,
tudo isso tem que ser deixado de lado, porque você está assumindo um compromisso com outra pessoa. Amém? E ali na igreja de Corinto, havia dois grupos bem extremos. A igreja de Corinto era muito extrema. Tinha uns que eram liberais demais e outros eles eram rígidos demais. Só que ali na igreja começou a aparecer dois grupos de pessoas. Um que pensava que o sexo era pecado até dentro do casamento. Até dentro do casamento. Eles pensavam que o celibato, e o que é o celibato? É a opção que a pessoa faz de ficar sozinho. De ficar sozinho. O celibato era era um estado superior a quem era casado. Tinha esse grupo que falava, não, a pessoa ela tem que ficar sozinha e pronto, acabou, porque assim ela vai ter mais comunhão com Deus. E tinha um outro grupo que defendia que ser solteiro era pecado, que o casamento não é opcional. Eles defendiam que o casamento era obrigatório e quem não se casava estava pecando. Só que o apóstolo Paulo, ele vai dizer, aqui mesmo nessa leitura que nós fizemos, que tanto ser casado quanto ser solteiro é um carisma. O que a palavra grega carismas ela quer dizer? É um dom de Deus. A pessoa, para conseguir se estruturar dessa forma, ela precisa ter um dom de Deus. Tanto para ser casado e permanecer casado, a pessoa precisa ter um dom, quanto também para que a pessoa que decidiu ficar a vida inteira solteira também precisa ser um dom de Deus. E tendo feito essas considerações, eu queria que você dissesse assim comigo, todos vocês, casamento não é fácil. Amém? Mas diga assim, casamento é uma bênção. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, prepara aí, viu, amados? Prepara aí. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Repare que ele está respondendo uma pergunta, ele está dizendo, o que vocês me escreveram perguntando, a minha opinião, é bom que o homem não toque em mulher. Mas o que o apóstolo Paulo ele está respondendo? Qual pergunta? Eles estão perguntando assim, o celibato, ser solteiro, é mais espiritual do que estar casado? E ele vai responder essa pergunta. Mas Paulo, ele está usando aqui um eufemismo. Ele não está dizendo que a mulher é uma maldição, ele não está dizendo que a pessoa ela precisa ter repúdio pela mulher. Não, ele está usando apenas um eufemismo aqui. Ele quer dizer que o celibato, ser solteiro, é bom, mas não pode ser compulsório e nem ordenado. Não se pode, por exemplo, ordenar uma pessoa a ficar solteira. Isso não é bíblico, isso não tem apoio bíblico, porque nem todas as pessoas conseguem ficar nesta condição de solteiro. E quando se há essa imposição sem a pessoa ter um dom, vem os escândalos. O que nós vemos muito, por exemplo, nas igrejas católicas? Padres, bispos, sacerdotes ali dentro, abusando de crianças. Mas por que isso está acontecendo? Não seria melhor ele pegar e arrumar uma esposa, casar para satisfazer-se? Mas não, quando o celibato ele é ordenado, ele é compulsório, vai gerar derrotas pessoais, vergonhas pessoais. Eu teve uma vez que eu conheci uma pessoa que era padre, que foi padre. E as histórias que se ouvem ali no seminário clérigo, ou até mesmo em conventos de freiras, meus irmãos, é algo terrível, porque o celibato ele não pode
ser obrigatório. Eu não posso virar para você e falar, ó, a partir de hoje, meu irmão, você vai ficar solteiro e pronto, e acabou. Essa é a condição. Não pode. Isso não está na Bíblia. Paulo está dizendo que no caso dele, na avaliação dele, ele acha que seria melhor o homem não ter relação sexual por causa da seguinte forma. Enquanto você não tem uma relação sexual, você não sabe o que é a necessidade sexual. Você vê que a pessoa, se ela se manter virgem, ela fica virgem a vida inteira. Ela pode até passar por momentos de curiosidade, mas ela não tem a necessidade sexual ali ativada no seu corpo. Então, por isso que é igual um namoro, que está só de beijos e abraços. A pessoa ela ama, ela sente saudade, dá vontade de ver a pessoa toda hora, ela trata bem, paga sanduíche, paga pizza, compra roupa, faz o que tiver que fazer, mas começou a avançar, a aprofundar mais, aí vem as brigas, as discussões, os problemas. Aí a pessoa, ela, ao invés de ir namorar para ter ali um convívio, um relacionamento, mostrar o respeito, não, ela vai se reunir para quê? Para fazer sexo. Ela entra dentro de casa, antes a pessoa se arrumava toda, agora ela vai de bermuda e chinelo para ficar até mais fácil de tirar a roupa. Então, essas situações, o apóstolo Paulo, ele está dizendo, olha, para mim, pelo que vocês me escreveram, a minha opinião, e algumas vezes você vai ver Paulo ele dizendo assim, ó, eu digo, não o Senhor. Outras vezes ele vai dizer, ó, o Senhor que diz, não eu. Não que ele está combatendo e contradizendo. É porque Paulo, ele respeita tanto a opinião de Jesus, tanto que Jesus ele fala, que os assuntos sobre casamento que Jesus tratou na Bíblia, Paulo ele não se interfere. Ele fala, ó, Jesus ele disse isso. Mas aquilo que Jesus ele não falou, que as pessoas estavam perguntando para ele, aí ele fala, olha, Jesus não falou, mas eu estou dizendo. Não que a carta aos Coríntios nesse assunto não é inspirada, muito pelo contrário, é muito inspirada e muito respeitada. Amém? Então, diz aqui no versículo 2 assim, olha, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Eu gostaria que todos vocês lessem esse versículo comigo. Eu queria que vocês lessem a partir da parte B. Eu vou ler e você repete. Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ele está dizendo que por causa da impureza, a pessoa que é solteira, ela corre um grande risco de cair num pecado sexual. E o que é essa impureza aqui? Eu já disse, mas eu vou relembrar. Da ideia de um coador, que ali dentro tem todo tipo de pecado de ordem sexual. Masturbação, a pessoa que começa precocemente a vida sexual, as pessoas que têm a mentalidade mais fértil, que vai com zoofilia, que é sexo com animais, todo tipo de imoralidade sexual, a impureza, ela dá a ideia que ficou retida. É aquilo que sobra, aquela sujeira que fica dentro de um coador, aquela borra. Então, ele está dizendo aqui que por causa da pessoa ser solteira, ela pode uma hora cair em algum pecado de ordem sexual. Ela pode acabar caindo em um tipo de impureza. E o casamento, amados, o casamento, ao contrário do que os sexólogos dizem, o casamento é a única provisão de Deus para a satisfação sexual. Por que Deus ele criou o casamento? Como provisão, para que a pessoa não venha cair. Aí vai os sexólogos dizendo, não, você tem que conhecer seu próprio corpo. Tem que tocar aqui, tem que tocar ali, tem que tocar ali, tem que tocar lá. Não, não é isso que a Bíblia ensina. O casamento ele é a única provisão que Deus ele deu ao homem para satisfação sexual, para que o homem ele não venha
ser atingido pelos pecados da impureza. E aqui nesse versículo ele está dizendo que cada um tenha a sua própria mulher e cada uma o seu próprio marido. Primeira coisa que ele está proibindo, poligamia. Não existe, por exemplo, o homem casar e falar assim, ó, eu vou fazer um harém aqui para mim, viu? Não, não é bíblico, é errado. Ele está proibindo a poligamia. Ah, pastor, mas a gente tem a história do rei Salomão, nós temos a história de Davi, que tinha várias mulheres, contextos diferentes. O que acontecia naquele período? Tinha muitas guerras, tinha-se muitas viúvas. O que se tinha necessidade? De povoamento rápido, porque morria muitos homens mesmo. Teve batalhas que morriam 32 mil homens numa tacada só. Então, ali se permitia para povoamento e também por causa da lei de Hammurabi, que se a pessoa fosse casada e a pessoa não tivesse condição de ter filhos, ele tinha direito de ter descendência, arrumava uma outra mulher. Nessa, ali, o Eucana ele se beneficiou, tinha Penina e tinha Ana como sua esposa. Mas, agora, aqui o que está dizendo aqui é que é proibido, amados, poligamia. Mas ele também está condenando casamento de pessoas do mesmo sexo. Você que gostaria de ter uma apologética para uma pessoa que fala, não está escrito na Bíblia, está assim. Ele está dizendo aqui, ó, cada um tem a sua esposa e cada uma o seu próprio marido. Não está dizendo cada um tem o seu próprio esposo ou cada uma a sua própria marida. Não, está dizendo isso não. Ele está deixando muito claro e condenando esse tipo de união que não é abençoada por Deus. Ele está dizendo que é errado esta prática. Amém? Até aqui está tranquilo, amados? Está tranquilo? Mas ele vai dizer aqui no capítulo de número 3, o versículo de número 3, o seguinte: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Amém? Primeira coisa que Paulo está dizendo é que os direitos são iguais. Diga, os direitos são iguais. Olha para quem está do teu lado, diga, o direito é igual, viu? Os direitos são iguais no casamento. E o sexo no casamento, ele é santo, amado. A mesma Bíblia que, por exemplo, ela condena o sexo fora do casamento, a fornicação, que condena o sexo fora do casamento, o adultério. Ela está dizendo que a ausência de sexo no casamento é pecado. Vou repetir. A mesma Bíblia que diz que condena o sexo antes do casamento, que é a fornicação. A mesma Bíblia que condena o sexo fora do casamento, que é adultério, ela está dizendo aqui que a ausência de sexo no casamento também é pecado. Ela está dizendo aqui, ó, que o sexo é um direito do cônjuge, é um direito da pessoa. A satisfação é um direito do marido e da mulher. Entenda isso, amados. Vou tentar explicar claramente para vocês que são cristãos, porque a primeira parte aqui ele está falando de casamento entre cristãos. Depois ele vai falar de casamento entre não cristãos e depois ele vai falar sobre solteiros. Mas ele está deixando claro aqui que é um direito. Esse negócio de chantagem sexual no casamento é pecado. A pessoa que, por exemplo, usa o sexo como chantagem, ela está em desacordo com a palavra de Deus. Vou reler aqui, ó. Olha o que diz o versículo de número 4. Diz aqui, ó: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Ou seja, amados,
quando você usa desses artifícios, hoje não, você está pecando, viu? Hoje não, você está defraudando, é pecado. Porque você está colocando uma pessoa em estágio de tentação. É como se você entregasse a pessoa na mão de Satanás. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga glória a Deus. O sexo, ele, igual por exemplo, ele diz aqui, ó, no versículo 5, a parte A, não vos priveis uns aos outros. Ou seja, você não pode privar a pessoa, é um direito dela. Por isso que eu estou dizendo, às vezes a pessoa ela entra no casamento dizendo, meu corpo, minhas regras. Não, amados. É uma só carne. É uma só carne. Porque se o teu esposo sofre, você vai sofrer no futuro. Se você sofrer, se a mulher sofrer, o esposo sofrerá no futuro. Não existe essas coisas mais, a não ser que haja algo fora da normalidade. Tá? Igual, por exemplo, a pessoa está com um problema de saúde e o outro chega lá, hoje é minha vez. Não existe isso não. Aí é respeito. Claro, amados, que tem dias que a pessoa ela não está bem, mas você já viu tanto de desculpa esfarrapada que se dá hoje em dia? Quem, por exemplo, preste atenção para ficar claro, amados. Quem, por exemplo, está casado, igual o Saulo e a Jéssica, uma semana de casado, ó. Ei, Vitória, hein? Maravilha. Mas não tem desse negócio de chegar em casa falando assim, hoje eu trabalhei demais. Dor de cabeça, que é a campeã de audiência, né? Não, hoje a minha cabeça está doendo. Não, toma aqui Doril, toma Tilenol, toma Neusaldino. Não quero saber. Não vem com desculpa esfarrapada, não. Porque você, quando faz isso, você está roubando o direito à satisfação sexual de uma pessoa. E se você casou, você tem que entrar sabendo disso. Você tem que entrar sabendo dessas coisas. Por causa que às vezes a pessoa ela pensa, não, que não quer. Que não quer. Claro, amados, que não é brutalidade. Você está entendendo que existe a questão da satisfação sexual. Eu tenho que tentar moldar aqui o negócio. Vamos pensar assim, não existe esse negócio do homem pegar e se satisfazer, agora pronto, não. A mulher também tem que sair satisfeita de uma relação. É direito, senão não adiantou de nada. Tem que ter esse comprometimento. É você ajudando a outra pessoa e a outra pessoa te ajudando. Pastor, mas eu tenho algum problema. Mas você está solteiro, então não casa. Porque quem não quer fazer sexo não deve se casar. Ou quer fazer na hora que quiser. É melhor você lutar um pouquinho mais. Faz igual o apóstolo Paulo, meu Deus, eu quero viver para ti. E acabou. Mas se a pessoa, por exemplo, ela está entrando no casamento, ela precisa saber disso. Por que tem tanto casamento de cristão indo por água abaixo, amado? Por quê? É porque está faltando provisão. Não falta provisão no armário, não falta provisão na geladeira, não falta provisão em vários lugares, mas falta provisão no leito. Aí o leito que era para ser sem mancha e sem mácula, está um leito avacalhado. Porque o homem, ele às vezes fica naquela desculpa. Ou a mulher, não existe isso. Aqui está dizendo que você não tem poder no seu próprio corpo mais. Agora é um corpo só. Nem o homem, nem a mulher tem poder sobre o seu próprio corpo. Versículo 4. Versículo de número 3, o marido conceda à mulher o que lhe é devido, é um pagamento. É como se ele estivesse pagando. Eu nem vou perguntar hoje, mas eu estou morrendo de curiosidade para perguntar, mas eu não vou perguntar se você está pagando aquilo que é devido. Nem vou perguntar, tá? Nem vou perguntar. E não fica olhando não, senão você vai dar bandeira, mano. Vocês vão dar bandeira. Na hora que falou, quem não faz... Opa, já deu até cotovelada do lado aí, ó. Tá vendo?
Não, amados, mas eu estou dizendo isso com muita cautela para você entender, para saber o que tem. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Diz aqui, olha, no versículo de número 5, não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e, novamente, vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Paulo está mostrando aqui quando é que o casal ele pode se abster do sexo. Fala assim, ó, estou dando um tempo, né? Vou dar um tempo, vou ficar um dia. Primeiro, entenda isso, ele vai falar 4 coisas. Quando a pessoa está em sintonia e em harmonia mútua com a decisão. O homem não pode chegar perto da mulher e falar, oh, amor, eu esqueci de te avisar, eu entrei num propósito aí, e eu vou ficar alguns dias aí sem ter que encostar em você, tá? Aí a mulher olha para ele e fala, mas você não me consultou, não? Ah, não, mas eu e Deus. Se você fizer isso, você está fazendo aquilo que desagrada a Deus. Por que vocês estão aí meio... Está fazendo aquilo que desagrada a Deus, amados. Está aqui, ó. A palavra de Deus está dizendo. Então a pessoa, ela não pode chegar, ou então a mulher falar, amor, eu comecei um propósito, Deus me levantou de madrugada. E aí, de madrugada, Deus ele falou, fica sem encostar no teu marido. Como é que você olha para a mulher, amado? Sinceramente, não foi Deus não, minha irmã. Foi o diabo que falou com você. Porque não é bíblico. Não está na palavra de Deus isso. Entendeu? Esses tipos de propósito louco. Eu vou para o monte, vou ficar 40 dias e vou deixar minha mulher em casa. Isso é loucura. Aonde que está Deus nisso aí, amado? Ah, não, eu vou para o monte e vou montar uma cabana lá no meio do mato e vou estar me dedicando a Deus. Poxa, mas você tem que pagar, meu irmão. Você tem que pagar o que é devido à mulher. Então não tem desse negócio de se afastar porque eu recebi de Deus. Não, o que você recebeu de Deus foi um dom, ser casado. Ser casado, cuidar bem da sua esposa, cuidar bem do seu marido. Porque se não tiver isso, a pessoa ela vai entrar em desacordo com Deus, com a vontade do Senhor. E eu repito para você, às vezes os casais cometem erros gravíssimos. Começa a se afastar um do outro, vai alegando cansaço, trabalho, dor de cabeça, outras desculpas, e vai tirando o direito da pessoa de ter satisfação sexual no leito conjugal. Isso é pecado, é desobediência à palavra de Deus, tá bom? Então, ó, se você vai ficar um tempo, fala assim, olha, eu vou me dedicar a um propósito, e o meu propósito é esse, você tem que chegar e conversar com a pessoa, falar, amor, olha, vamos fazer um propósito comigo, nós dois? Vamos ficar aí 15 dias, um mês, um ano. Oh, nó. Quem gritou nó aí, hein? Está sofrendo. Mas tem que ser em comum acordo, independente do que quer que seja. E outra coisa, amados, às vezes a pessoa tem uma dúvida e pergunta assim, pastor, o negócio é o seguinte, eu gosto de vir no culto à noite, mas aí de dia estava eu em casa, eu e meu esposo, aí você já viu, pastor, os meninos saíram, eles foram passear, aí tinha tanto tempo que eu não ficava sozinho, aí estava ali fazendo comida, aí de repente ele até resolveu me ajudar a fazer comida também, aí pegou a faca, começou a cortar os legumes, aí de repente quando assustou a gente estava se amando. Isso é pecado, pastor? E o pior de tudo era dia da Santa Ceia, é pecado? Claro que não, amados. O sexo no casamento é bênção de Deus. Se isso acontecer com você no dia, vai ser culto da vitória, que foi de manhã e à noite. O que é errado é a pessoa cair. Agora, se a pessoa ela falar assim, não, eu vou me consagrar a Deus e vou tirar aquilo que eu gosto para ficar em consagração a Deus, aí você espera o culto acabar, depois você vai
cumprir suas obrigações. Amém? Amém? Outra coisa quando que um casal pode se abster do sexo? Só se vigorar por algum tempo. Diz aqui, ó, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. E a palavra tempo aqui não é cronos, tempo marcado em relógio, é kairos, ou kairos, como você preferir. É por uma necessidade específica, familiar. Olha, minha mãe está passando mal no interior, estou indo lá cuidar dela. Amém? Ô, amor, vai lá, cuida lá da sua mãe lá. Então, é um tempo determinado por Deus. É algo que Deus ele vai fazer a obra naquele tempo. E quando a pessoa voltar, ela tem que voltar para as suas atividades normais, viu, amado? Normais. Porque o problema é que a pessoa ela volta cheia de 3 dedos, né? Cheia de dedos na mão. Depois que fulano aconteceu isso, a minha vida mudou para pior. Não. Nós temos obrigações, amado. Amém? Claro que aquilo que a obrigação satisfatória é muito melhor que obrigação. Mas casamento é isso. É isso. Diz aqui, ó, outra coisa quando que um casal pode se abster do sexo? Só se for para dedicar à oração. Tem que ter uma razão espiritual. Não pode ser por qualquer motivo. Diz aqui, ó, por algum tempo, para vos dedicardes ao quê? À oração. Eu vou me dedicar à oração e eu não quero que nada venha tirar minha conexão com Deus. Então, olha, nós vamos nos abster, vamos entrar num propósito de oração pesado. Você e seu esposo fazem esse propósito. Chegou ali, sentou, orou, cumpriu o propósito, volta às atividades normais. Amém? Outra coisa, o que faz? Quando que um casal ele pode se abster do sexo? A pessoa ela tem que ter o compromisso, ela pode se abster, mas ela tem que ter o compromisso de voltar a ter a relação sexual. Ninguém ela pode entrar num propósito hétero e voltar ali morto. Não existe isso. A pessoa, eu vou entrar num propósito, mas eu vou voltar. Porque, amados, diz aqui, senão a pessoa ela vai ficar ali... Deixa eu ver como é que eu posso falar aqui. Ela vai ficar barganhando o sexo. Aí tem a folhinha. Na primeira, na segunda semana. Essa semana, não. Essa aqui. Claro que, amados, no período menstrual da mulher não vai inventar moda, não, que isso é pecado. Viu? É pecado. Mas, tirando isso, aquele período, não tem data. Não tem fogos de artifício comprado. Hoje tem, não. Ali, a partir daquele dia, todos os dias você tem que estar habilitado, preparado, pronto para estar ali, se houver a necessidade. Não existe uma média, amados. Não existe uma média. Tem pessoas que, por exemplo, se satisfazem tendo uma relação sexual por semana. Tem outros que não. Vai da demanda, vai da necessidade. Porque senão não adianta, amados. Preste atenção, olha como que é terrível. Pense como um cristão, porque isso aqui é casamento entre cristãos. A pessoa ela é casada, mas vai ver pornografia no banheiro. A pessoa ela é casada, aí vai encostando e diz, não, hoje não, o dia foi terrível, meu chefe me xingou. Ah, é? Aí vai lá o diabo do WhatsApp, cortando na alta. Satanás, ele tenta a pessoa pela falta de incontinência. Se nós vigiarmos no nosso casamento e fizermos com que a provisão de Deus ela venha chegar no cônjuge, nessa área o casamento será blindado. Será blindado. Então, a pessoa ela precisa ter esse entendimento. A falta de incontinência pode acabar inserindo uma terceira pessoa na relação. Amém, amados? Olha o que é o casamento. Por isso que Paulo está dizendo assim, ó, você está solteiro? Não caça em daca, não.
Você não tem que melhorar a performance, né? Você não tem que fazer nada, você não tem que dar satisfação a ninguém. Se você quiser sair para fazer a obra, você vai. Se você quiser fazer missões, você vai. Se você quiser pegar e, né? Continue assim. Porque se a pessoa ela não tiver esse entendimento, ela entra no casamento achando que é uma coisa. Aí o casamento, sabe o que acontece? Fica aquele monte de cristão falando, não, meu casamento está ruim demais. Meu casamento está uma porcaria. A gente sai do culto aqui uma benção, mas chega em casa, parece que ninguém me entende, o homem não me compreende. Amados, tudo isso faz parte. Casamento sem respeito, sem harmonia e sem vida sexual não sobrevive. Quem casou é porque está sentindo uma necessidade que ele não pode resolver sozinho. E se tentar resolver é pecado, viu? Viu? Só para lembrar vocês aí que essa situação você pode até tentar, até consegue resolver sozinho, mas vai te afastar de Deus. Amém, amados? Aí ele vai dizer aqui, no versículo 6 até o 9, ele vai dizer assim, ó. Isto vos digo como concessão. E essa palavra concessão aqui é consciência. O que ele está chamando os cristãos para fazer? Põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Você acha justo isso? Você acha justo você chegar no final de uma relação sexual com satisfação e olhar para o lado da pessoa do teu lado triste? Você está entendendo isso? Você acha justo você pensar assim, eu não estou praticando tanto quanto deveria, mas para mim está bom, mas, amados, pode acontecer que se você, preste atenção, não preste atenção no que eu vou te dizer, senão alguém vai dizer assim, o pastor está dizendo que adultério é permitido. Não, adultério leva para o inferno. Para o inferno. Só que, amados, a maioria dos casos de adultério, primeiramente, é porque a pessoa é sem vergonha. Não presta mesmo, viu? Ô, raça ordinária é o ser humano. Mas o segundo dado é porque falta a satisfação sexual dentro de casa. E aí você vê cristãos que têm a palavra de Deus nos lábios e no coração, mas tombando todos os dias quando se trata de vida sexual. Porque não se consegue ter um padrão, não se consegue se ter um consenso entre o casal. Meus irmãos, em nome de Jesus, se você está aqui e é casado, se você é solteiro, se você tem um começo de um relacionamento, para os solteiros, depois lá no final vou falar um pouco mais, porque ele vai tratar da vida solteira. E ele vai falar também de uma pessoa que diz assim, pastor, eu sou casado, mas meu marido não é convertido não. E é igual o demônio. Vou falar sobre isso aqui semana, não sei se é essa semana agora, ou semana que vem ou na outra. Mas, o que eu quero dizer para você hoje aqui? Se você se sente bem estando sozinho, não liga para o que os outros vão dizer assim, poxa, até hoje, cara, você não arrumou ninguém, não? Esse é problema seu. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Ninguém paga suas contas, ninguém tem nada a ver com você. Amém? Então, da mesma forma que quem casa também não é obrigado a ter filhos. Claro que os filhos são bênçãos do Senhor. Não tem desse negócio dos outros ficar falando, cadê os neném? Faz por você então. Adota. Monta uma creche. Não existe isso. Isso é problema seu. Se você e o seu marido se sentem bem, sem ter filhos, podendo viajar, podendo fazer o que quiserem, maravilha. Não é uma obrigação. Os filhos são herança do Senhor. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Então a pessoa ela tem esse direito à bênção. Mas também a pessoa que não quer tê-los, também ela não é chamada de errado, não diz que ela vai para o inferno, não. Entenderam? Mas você que, por exemplo, é casado, vigia. Seu casamento é uma bênção de Deus, é uma bênção do Senhor. Se você tem o privilégio de ter a tua
a pessoa que você ama caminhando com Deus, juntamente com você, você tem 99,9% de chance de ser salvo e essa pessoa ser salva junto com você. Você tem uma ajuda mútua. Ó, eu estou ali, estou meio tenso. Poxa, vamos fazer a leitura, amados. Vamos fazer a leitura corporal. Mulher está ali estressadona, poxa, o homem não respeita, não dá carinho, não fala. E também não tem esse negócio de chegar, já sei o que você precisa, não. Precisa de amor, precisa de carinho, de respeito. A relação sexual é só a cerejinha do bolo que vai lá em cima assim, ó. É só isso. Mas a base é o respeito, é o amor, é o carinho, é a forma que a outra pessoa se sente segura no casamento. Porque não tem nada pior não do que a pessoa tá com o celular ali, a outra vai lá, deixa eu ver um negócio aqui, opa, peraí, deixa eu ver aqui rapidinho se alguém me ligou, e já vai só digitando e apagando e jogando na lixeira, só digitando e apagando e jogando na lixeira. Para que casar? Se for para viver assim, fica na sua. Solteiro, você pode deixar todas as conversas expostas, celular em qualquer lugar, até perder o celular você pode, se quiser, que não vai ter problema. Mas se for ao contrário, você tem que hoje pôr a mão na consciência e falar assim, poxa, o meu casamento ele pode ser uma bênção. Ele pode ser uma bênção de Deus. Se você hoje está casado, pensa nisso. Pensa nisso. Respeite mais. Respeita lá igual Paulo ele manda. Ele fala assim, ó, respeita a mulher como um vaso frágil. Sem gritaria, sem ignorância, tratando mal na frente das pessoas. Não, isso é terrível, amado. É feio. Pode ser qualquer um. Imagina o pastor da igreja entrando dentro do carro e falando, ó, entra para dentro aqui agora. Poxa, que coisa terrível. Que desagradável. É deselegante, amado. Tem que ter respeito. Da mesma forma, a mulher perante o esposo. O homem falou uma coisa, a mulher está lá. É mentira, viu? É mentira sua. Ô, amor, vem cá, o negócio é o seguinte, eu não lembro disso, não. Tem que ter essa blindagem. Senão o povo vai falar, olha, esse casal não se entende não, viu? Já está em crise. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E ele vai continuar dizendo aqui, eu já estou finalizando porque eu quero orar por todos. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um tem o seu dom. O meu dom é ser casado e bem casado, meu amado. Esse dom eu cumpro bem. Eu sou bem casado, eu amo a minha esposa, amo a minha família, amo o meu lar. Isso aí, eu amo todas as irmãs da igreja, mas até um determinado ponto tem uma linha que não pode ultrapassar. O negócio é esse, tem que ter esse distanciamento. Não que, por exemplo, isso tem coisas que ofendem. O casal ele precisa ter essa harmonia. Não é que um homem está conversando com uma mulher que ele está dando em cima dela, não. Se for desse jeito, amados, o casamento não vai para frente também, não. Se você não pode confiar na pessoa que você vai dormir do lado dela, imagina só. Vira filme de terror. A pessoa viu a luz do banheiro acender, ela acorda de noite e fala assim, essa mulher vai pegar meu telefone, então vai me matar. Ou esse homem está tramando alguma coisa. Então tem que ter essa harmonia. Paulo está dizendo, ó, eu gostaria que todo mundo fosse igual eu, porque Paulo, ele ia para Bereia, ele ia para Tessalônica, ele ia para qualquer cidade que o Espírito Santo mandasse, ele, opa, estou pegando minhas coisas e estou indo embora. Mas se o homem fala assim, estou pegando as minhas coisas, mas deixa eu perguntar à minha esposa primeiro, ô mozinho, você sabe que você está tão bonita hoje, olha, estão me chamando para jogar futebol hoje ali, amor, você hoje não vai, porque eu estou cheio de coisa para fazer. Ah, amor, mas eu preciso do meu tempo. Fica solteiro então, para poder jogar bola no meio de um monte de homem, igual você gosta. Mas se você quer ser casado, tem que ter cumplicidade. Amém? Ô, amor, as minhas amigas estão me chamando para ir para o shopping hoje ali. Ah, é, amor, mas hoje não dá, não. Hoje eu fiquei de folga em casa para a gente ficar um pouco mais... Ah, amor, pelo amor de Deus, a gente casou, mas você quer mandar em mim? Você quer colocar rédeas em mim? Não, não é rédea não, amados, é Bíblia. É união, é comunhão.
Quem não quer viver assim, ó, isso é casamento, tá? Isso é casamento. Não é, ai, eu gosto tanto de você. Vamos fazer assim, vamos pegar as escovas e vamos ficar junto de uma vez por todas. Aqui a gente monta uma casinha de sapê aqui atrás de casa e pronto. Você vai passar uma luta, meu irmão. Uma prova. Porque você vai ver que casamento não é só hambúrguer na sexta-feira. Não é pizza no sábado. Isso é namoro. Namoro quando, né, Deus está abençoando ainda. Porque os namoros de hoje em dia você vê jovens matando namoradas, ficantes. Amém? E aí ele vai dizer assim, ó, no versículo 8. E aos solteiros e viúvos, ele trata do mesmo patamar. Digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Ó, está dizendo, ó, você está viúvo ou você está solteiro? Permanece assim. Imagina só, hoje tem eu estava ouvindo, né, o pessoal, né, comentando que hoje está na moda, né, os velhos, né, os mais velhos, né, de cabeça branca estão na moda agora, né? Mas, amados, isso dá um problema no futuro. A descompensação de idade, ela chega. Hoje o cabeça branca está na moda, amanhã ele está na UTI do hospital. E você tem que cuidar dele. Está entendendo isso? Ah, não, eu vou arrumar uma mulher mais nova para mim. Pensa bem no que você vai fazer. Vai chegar um ponto que você tem que comparecer. Tem que pagar o que é devido. E a saúde já foi. O tempo passou, a virilidade diminuiu. Tem coisa que você vai lembrar só nas reminiscências do passado. E aí você está caçando inventar moda, meu irmão. Está caçando inventar moda. Não, fica solteiro. Paulo está dizendo, você que é viúvo, já prestou suas contas, já chegou numa determinada idade, está tranquilo? Fica em paz. Mas se você vai ficar abrasado, não, ainda tem uma lenha queimando dentro de mim, casa. Casa. Ah, pastor, eu tenho muita lenha para queimar, eu estou ainda correndo e pá no chão. Não. Não é fogo de palha, não. Tem que ser lenha, mano. Tem que ser lenha, tem que estar firme, tem que estar bem. E o solteiro, se está solteiro e está bem, está fazendo faculdade, está prosperando, está ganhando almas para Jesus, poxa, igual o apóstolo Paulo, ó, eu quero ir para a Espanha. Estava lá em Éfeso, eu quero ir para a Espanha e foi. Você está entendendo? Não tem impedimento. Ele está dizendo, para vocês vai ser até melhor. Mas se você tem aí o fogo consumidor, casa. Porque ele diz aqui no versículo 9, caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Mas por que ele está dizendo assim, como de uma maneira bem afastada isso? É porque ninguém pode casar só para fazer sexo também. Porque não é isso, não. Tem muita coisa envolvendo um casamento. Por isso que eu perguntei no começo, você sabe o que é ser casado? A união de duas pessoas. Tudo bem, mas fazendo o quê? Se ajudando, se comprometendo. Amém? Amém? Versículo de número 10. Eu não li inicialmente, mas ele diz assim, ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Olha só que coisa, né? Que coisa que Paulo está dizendo aqui. Vamos entender isso. Os casados ordenam, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou se reconcilie com seu marido. Preste atenção, amado. O apóstolo Paulo está dizendo aqui assim, que a pessoa que se arrependeu de casar, às vezes a pessoa fala assim, nossa, que furada que eu entrei, viu? Que furada, me casei, mas, meu Deus, não era isso que eu queria, não. É difícil demais esse homem é uma porteira, eu pensava que era o príncipe encantado, mas se transfigurou aqui agora. Eu pensei que era um anjo de luz, eu estou pegando e estou indo embora.
Amados, o que ele está dizendo? Olha, se você viu que o casamento não é bom, se o casamento não é bom, qual que é a melhor opção para quem não conseguiu ficar casado? Não casar mais. A melhor opção é essa. Não se casar mais. Fala assim, não, eu vou ficar sozinho, eu vou ficar solteiro. Porque não, esse negócio de homem mandar em mim, não aguento não. Eu sou uma cristã feminista. É errado também, viu? Homem machista e cristã feminista também não casa, não. Então, a pessoa ela tem que entender isso. Você está dizendo, ó, se caso a pessoa vier a se separar, melhor seria para a pessoa, preste atenção, ó, melhor seria para a pessoa ficar sozinha. Ela viu, é a mesma coisa você tomar um copo de fel. Ah, amargou, não aguento. Ai, que tem amargo, que coisa terrível. Tomou fel uma vez, você não toma nunca mais, meu irmão. Agora, depois que você tomou um copo de fel, eu nunca vi ninguém pegando e cheirando assim, depois um copo de fel e falando, ó, é amargo, né? É um copo de fel, será que eu dar uma bicadinha de novo aqui vai dar certo? Não, fel é fel. É dom. Entendeu? Só que ele está dizendo aqui, ó, que não se deve ter apartamento. Não um apartamento físico, imóvel. Se apartar um do outro. Amém? Aí a pergunta que eu já respondi numa outra pregação, mas eu creio que está pairando aqui na mente de novo, aqui que eu estou vendo voando aqui, pastor. O meu problema é, então eu estou no pecado de Satanás, porque já me casei de novo. Eu me separei, me casei. Amados, Deus, ele não leva em consideração os pecados do tempo da ignorância. E nós, na semana que vem, vamos ver que existe uma cláusula bíblica, além do adultério, que concede à pessoa o direito de separação. Além do adultério, existe uma cláusula bíblica de direito que dá o direito à pessoa a se separar. Que dá assim, que a pessoa possa sair pela porta da frente, falar assim, ó, eu estou indo embora e vou me casar de novo. Essa ainda vai te dar esse direito, mas não é para pensar nisso, não, tá? Mas existe. Mas, por exemplo, você que diz assim, pastor, eu estou nessa condição. Não casa mais. Continua casado com a pessoa que você está. Se você está amigado, case-se com a pessoa que você está para não ter do que se envergonhar. E vá e não peques mais, como Jesus ele disse. Você está casado hoje? Ah, pastor, eu estou pensando em chutar o pau da barraca. Não chuta. A não ser que você fale assim, ó, eu estou indo para ficar solteiro mesmo, eu não quero saber mais dessas coisas, porque é muito sério. Amém, igreja? Amém? O casamento é uma bênção de Deus. Quando a pessoa ela tem esse dom, é um dom. Ah, pastor, eu tenho o dom de falar em línguas, eu tenho o dom de profetizar. Como seria bom se todo mundo tivesse o dom de ficar casado? Isso é um dom de Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor? Toda a igreja fique de pé. Você que está aí com a pessoa que você é casado com ela, você vai segurar nas duas mãos dela assim de frente, tá? Olhando nos olhos agora. Você que está aí, é casado, mas está sozinho aqui na igreja, você vai pôr a mão na altura do teu coração, fechar os seus olhos e pensar na pessoa que você é casado agora. E você que está solteiro, pensa em Deus. Põe a mão na altura do teu coração. Pastor, mas eu estou solteiro, mas eu não quero ser solteiro. Então essa mensagem já te deu subsídio para você entender o que é casamento. Já te deu entendimento de muitas coisas. Semana que vem nós vamos falar mais. Mas hoje, essa mensagem já te deu entendimento que você precisa tomar decisões sérias e precisas para avançar na vida. Eu quero fazer uma oração por você, porque na área sentimental é a área que as pessoas elas
tem mais dificuldade na casa de Deus? Ninguém, por exemplo, pode seguir um padrão baseado nas necessidades dos outros. Deus, ele leva em consideração as nossas decisões. E eu, mais uma vez, eu quero dizer para você com toda humildade da minha vida, amados. Essa mensagem, ela não teve intuito de expor ninguém, mas é para acertar as coisas. Porque se perguntaram para Paulo há 2000 anos atrás, talvez você sempre quis perguntar e nunca teve coragem. Ou talvez você perguntou e ninguém nunca conseguiu responder. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo isso à tona na tua vida, para que você, a partir de hoje, tenha uma vida digna perante o Senhor. Tenha uma vida abençoada perante Deus. Tenha uma vida completamente voltada para o Senhor em todos os aspectos. Poxa, meus irmãos, nós estamos na presença de Deus. Nós temos que pedir a Deus para nos ensinar a amar. E quando nós não amamos a esposa, o marido, nós não amamos a nós mesmos. E é por isso que eu queria fazer essa oração por você, para que Deus, ele venha abençoar a tua vida, para que ele venha abençoar a tua vida conjugal. Ô pastor, está faltando um pouco de saúde. Deus, ele dá saúde, amado. Deus, ele dá vigor. Abraão amortizado lá, ó, com os órgãos amortizados, não queria mais nada. Deus foi lá e renovou aquele homem, a ponto de ter mais um bocado de filhos ainda. Isso pode acontecer com você. Se você, por exemplo, diz assim, pastor, meu problema é que eu estou brigado com a pessoa que eu amo, porque, amados, o amor, ele tudo suporta. Se você ama de verdade, Deus, ele coloca as coisas no lugar. Se você saiu de casa brigado com quem você ama, chegue em casa e peça perdão, porque você tem Deus no teu coração. Olha nos olhos, fala, não, eu fui o escolhido. Você foi minha escolhida. E quem escolheu essa pessoa para você não foi Deus, foi você mesmo. Entre tantas pessoas, o teu coração, ele foi se apaixonar por essa pessoa. Você está sozinho, hoje Deus é sua paixão. Não quer dizer que amanhã não vai ter uma pessoa especial do teu lado, não. Mas é melhor esperar. Espera em Deus. Espera em Deus, espera no Senhor, que a situação ela vai aparecer. Deixa eu orar por todos vocês. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, o Senhor é Deus, nos conhece. O Senhor sabe quem somos. O Senhor sabe, meu Deus, das nossas fragilidades. E aqui neste culto, meu Pai, tem casais acompanhados aqui, que estão de mãos dadas, meu Pai. E essas mãos, elas se deram um dia, foi para nunca mais soltar, Pai. Dê força. Dê força, meu Deus. Seja a terceira dobra desse cordão, ó Pai. Mas tem pessoas, meu Deus, que estão aqui sem os seus cônjuges, porque estão em casa, assim como eu estou. A minha amada esposa está em casa, mas eu trago ela no meu coração. E eu peço ao Senhor, meu Deus, dê-nos força, Pai. Tem estado tão difícil estar casado, porque tem pessoas brincando de casamento.
Está achando que casamento é brincar de casinha e não é. É responsabilidade, é obrigação. Quando uma pessoa ela assume esse grande ministério que é a família. Então, meu Deus, se tem algum casal aqui brigado, Pai, pensando em se separar, que o Senhor, meu Deus, esteja, meu Pai, trabalhando em favor dessa pessoa, dessa reconciliação. Porque, meu Deus, uma história linda já foi escrita, Pai. Uma história cheia de altos e baixos, de levantes de Satanás. Mas o Senhor, meu Deus, deu força. O Senhor, meu Deus, deu dirigência. E agora, meu Deus, o inimigo, por causa da falta de incontinência, Pai, quer ganhar campo dentro dessa casa. Meu Deus, não permita que isso venha acontecer. Em nome de Jesus. Meu Deus, se há alguém aqui nessa manhã que por algum motivo não conseguiu, meu Pai, permanecer firme, meu Deus, no casamento, por algum motivo, por traição, por agressões, meu Pai, em nome de Jesus, perdoa essa pessoa, porque, meu Deus, no que dependeu dessa mulher, essa mulher ela fez, no que dependeu desse homem, esse homem fez. E o Senhor, meu Deus, é testemunha disso. Mas, meu Deus, a tua palavra mesmo, ela declara que o Senhor é Deus de restituição, de restauração. O Senhor sabe, meu Deus, o que é melhor para essa pessoa, para ela não viver em pecado. Então que o Senhor, meu Deus, faça a tua obra conforme lhe apraz, ó Pai. Tira, meu Deus, toda dor na consciência, toda acusação que o inimigo tem dito para essa pessoa, que ela não vai ser feliz, que ela está ligada com uma pessoa que não ama mais ela, que tem outra família. Meu Deus, restaura a mente dessa pessoa hoje, Pai. Em nome de Jesus, porque a vida ela segue, Pai. E nós temos uma missão para cumprir, que é glorificar e exaltar o teu santo nome. E é por isso, meu Deus, que nós te pedimos aqui, ó Pai, nesta manhã, que Jesus esteja presente em nosso meio, que Jesus ele seja, meu Pai querido, a restauração que precisamos em todos os momentos da nossa vida, para a honra e glória do Senhor. Você que está aí de mãos dadas, dê um abraço aí nesse cônjuge abençoado que você tem. Você que está igual eu aqui, está sozinho, abraça o teu coração. Abraça essa pessoa que você ama, que é tão especial para você. Se você está sozinho, Jesus está te abraçando aí agora, porque nunca estamos sozinhos quando estamos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção de Deus esteja sobre a vida de cada um de vocês, para a honra e glória do Senhor. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.